programa de hoje você vai ver. A audiência pública discute criação do Conselho da Cidade. No Já é Lei, o que comerciantes e clientes acham da proibição do uso de capacete nos estabelecimentos? Reformado, Jardim Botânico está ainda mais preparado para receber visitas. E tem a programação para o fim de semana na agenda cultural. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, muito bom dia para você. O vereador Jaime Asfora presidiu na Câmara a audiência pública sobre a criação do Conselho da Cidade. Arquitetos, representantes da Prefeitura e da OAB participaram do debate. A criação do Conselho da Cidade está prevista no Projeto de Lei 66 de 2013 do Poder Executivo, que já está tramitando na Câmara. De acordo com a matéria, o Conselho será um órgão deliberativo, consultivo e propositivo, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil, que vai servir de ferramenta para o planejamento urbano em questões como habitação, saneamento, transporte, acessibilidade e gestão territorial. Foram convocadas entidades importantes como o CREA, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a OAB, plataformas virtuais que são grupos importantes hoje na sociedade, como Direitos Urbanos, entidades como sindicatos urbanitários, enfim, uma discussão plural com os vereadores de oposição e situação, para que a cidade possa ter uma instância democrática, a mais democrática de todas, que ajude a planejar a cidade, porque a cidade não é planejada há muitas décadas, e que com isso nós possamos ter melhor qualidade de vida em função dos futuros empreendimentos, que não se construa sem critérios ou sem se pensar na cidade como um todo, pensando só nos interesses particulares, nos interesses localizados e pontuais. Que esse é o objetivo da audiência, né? Pegar um projeto que já é democrático, é fruto de um grupo de trabalho com 60 pessoas mais ou menos de várias entidades, mais do que as que estão presentes aqui, mais sindicatos, mais da sociedade organizada, mais associações civis, mais movimento social e agregar a discussão aqui dentro da Câmara, né? Esse é o primeiro passo, porque o projeto entrou no final de novembro, não houve discussão, essa é a primeira audiência pública, vai ser discutido em plenário, as pessoas vão poder participar depois das redes sociais, como sempre, interagindo com os parlamentares. Eu acho que essa discussão está só começando. O vereador Jaime Asfora presidiu no plenarinho da Câmara a audiência pública. Participaram da audiência pública os vereadores Raul Jungmann, Gilberto Alves, Jurandir Liberal e Almir Fernando. Sobre o projeto de lei do Conselho da Cidade, que foi elaborado após um debate envolvendo os movimentos populares, sindicatos, instituições profissionais e ONGs. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Roberto Montezuma, afirmou que o Conselho da Cidade será a casa do debate dos cidadãos e da cidadania. É o Conselho da Cidade que deve representar os vários segmentos de uma sociedade. Hoje, qualquer sociedade, qualquer cidade, ela tem que ter esse representante, porque se constrói para um cliente. O cliente é essa sociedade. Então, o papel do Conselho é fundamental como local do debate, da discussão mais ampla sobre o futuro, da cidade. A presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Pernambuco, Vitória Andrade, disse que não basta ter um Conselho da Cidade, sem antes construir um novo modelo de gestão da cidade que reforce o corpo técnico da Prefeitura, com urbanistas para elaboração de projetos. Leonardo Cisneiros, do Grupo de Direitos Humanos, aposta na criação do Conselho para alterar um modelo de cidade, segundo ele, fracassado e que ameaça a democracia urbana. A ideia do Conselho da Cidade é a ideia de um local para pensar a cidade, junto com a população, de maneira integrada, unindo todas as políticas urbanas, de habitação, mobilidade, saneamento, num lugar só. Então a gente precisa garantir que aqui seja realmente o palco para discutir a cidade, junto com a população, junto com a administração, e garantir que pensar a cidade como um todo, de longo prazo, a longo prazo, e garantindo, vamos dizer, qualidade de vida para a população. A ideia é essa, é isso que a gente está querendo lutar para garantir aqui. Toda a configuração da cidade, proteção tanto da identidade histórica quanto das comunidades de baixa renda e tudo mais, vai passar pelo Conselho. Então é muito importante que esse Conselho realmente funcione e suas decisões sejam respeitadas pela Prefeitura. Aquiles Bezerra, presidente do Conselho Urbanístico da OAB, participou do processo de elaboração do projeto de lei. Ele falou sobre a necessidade de projetos urbanísticos que considerem o Recife como um todo. Ele disse também que, do ponto de vista da constitucionalidade, a proposta está adequada, mas ainda pode haver avanços através de aperfeiçoamentos apresentados na Câmara. O representante do Centro Dom Helder Câmara, Rodrigo Rafael, também apontou a importância do Conselho da Cidade.
O Conselho da Cidade, na verdade, ele é um debate histórico, né, já dos movimentos sociais, das ONGs, de universidade, que conclamam a criação do Conselho da Cidade por entender que o atual Conselho, que trata da política urbana, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, ele não dá conta de fazer o planejamento da cidade e incorporar demandas da sociedade quanto às necessidades sociais de fato. Então a gente tem trabalhado, na quarta conferência que aconteceu em 2010, já aparecia a demanda de criação do Conselho da Cidade no próprio plano diretor da cidade do Recife. Então nós acreditamos que não apenas a instauração do Conselho da Cidade, mas também um conjunto de outras iniciativas como realização de audiências públicas, atualização de planos, a questão do cumprimento das deliberações da Conferência das Cidades são algo necessário para o planejamento urbano da cidade e para a construção de um sistema integrado de participação social dentro dessa política urbana. O secretário municipal de Planejamento e Gestão, Antônio Alexandre, falou sobre o papel do Conselho da Cidade na solução dos problemas urbanísticos do Recife, reconhecendo que o atual modelo de desenvolvimento precisa ser superado. O Conselho de Desenvolvimento Urbano foi criado num outro contexto e ele teria atribuições tanto de elaborar e de discutir normas, né, de urbanismo, como também de apreciar projetos, né, projetos imobiliários, né, de aprovar licenciamentos dos empreendimentos, principalmente aqueles empreendimentos de impacto, aqueles empreendimentos de grande porte. Com o passar do tempo, o CDU ficou apenas com a pauta executiva, porque nós sabemos que é muito difícil um colegiado desse ter energia para discutir essas duas frentes, tanto a parte de planejamento como a parte de execução e de aplicação das normas. O que nós achamos é que o Conselho da Cidade deve focar a sua energia para construir essa agenda que a cidade precisa. Uma agenda de construir um novo projeto de cidade, de estabelecer novas regras do jogo para a ocupação do espaço urbano. Ele precisa ser uma instância que ofereça insumos, tanto para o poder executivo como para o poder legislativo exercerem as suas atribuições. Ou seja, no Estado Democrático de Direito, nós não podemos criar uma instância que queira substituir as competências nem do Poder Legislativo, que é quem aprova as normas, é essa casa, a Câmara de Vereadores do Recife, quem aprova a legislação que rege a cidade do Recife, porque ela foi eleita pela população para isso, como o Poder Executivo também tem a sua competência e a responsabilidade de aplicar as normas e de gerir os recursos públicos. No próximo bloco, você conhece mais uma lei em vigor no Recife. A gente volta já.